Olha, fiquei extraordinariamente agradado com a apresentação que nos foi feita. Pareceu-me uma apresentação e um projeto extraordinariamente credível, pela forma como nos foi transmitido, com já alguma profundidade dentro daquilo que foi possível aos promotores referirem relativamente ao projeto e, portanto, parece-me e fiquei com a clara sensação de que é algo para ser levado muito, muito a sério. E é evidente que um projeto desta magnitude, com o número de postos de trabalho expectável que pode vir a ter e que fica a cerca de 35 minutos do Conselho de Mação, ou 40 minutos do Conselho de Mação, terá sempre e necessariamente, penso eu, impacto positivo, naturalmente. E aquilo que eu espero é que, na avaliação que possa vir a ser feita, e tudo muito bem ponderado, tenho francas esperanças desde que este possa vir a ser um projeto a ser considerado como muito viável. E, portanto, tudo farei, enfim, na minha pequenez, para influenciar, se é que se influenciar alguma coisa, para que se possa vir a concretizar. E deixe-me dizer-lhe que, à primeira vista, e por aquilo que vou conhecendo, e que evidentemente conheço um pouco como todos os portugueses conhecem, aquilo que se vai falando, enfim, também já se fala há tantos anos, já ouvimos falar tanta coisa, e o seu contrário, que às vezes também nos baralhamos, mas dizer-lhe que aquilo que são as vantagens que este aeroporto pode ter para a região e para o país, acho que devem ser tido muito bem em conta. E uma questão que não é despicienda, muito pelo contrário, para os cofres nacionais, que são os cofres de todos nós, tem a ver com um conjunto de infraestruturas que outras localizações podem vir a exigir e que esta localização, à partida, tem grande parte delas resolvida, as acessibilidades muito perto do nó da autoestrada, perto da linha ferroviária do Norte e, portanto, há aqui este conjunto de vantagens que deve ter aqui uma ponderação muito séria naquilo que for a análise global e que realmente é uma mais-valia que esta região tem. E é também uma boa oportunidade para o Governo, e não só, porem em prática a famosa coesão territorial de que tanto falam e com as preocupações ambientais, e muito bem que este Governo tem desde sempre, que nos faz e leva, e bem, a desativar as centrais termoelétricas a carvão, a abominarmos os combustíveis fósseis, quando outros, enfim, para mitigar preços, o não estão a fazer. E, portanto, dizia eu, em abono desta coesão territorial, daquilo que é o ambiente, daquilo que são as enormes densidades populacionais que acarretam prejuízos enormes na qualidade de vida e no meio ambiente, talvez retirar um aeroporto de uma zona que já está cada vez mais a sofrer destas pressões, pode também ser um bom contributo para realmente não termos só palavras bonitas relativamente a esta matéria da coesão territorial e da defesa do meio ambiente e, se calhar, desculpe o tempo, espalharmos um bocadinho mais pelo território as pessoas e os investimentos que, à partida, evidentemente, têm impactos ambientais consideráveis, pode ser uma boa medida e ficaria bem na retórica que o Governo tem. Não digo esta retórica é mau sentido, é uma retórica, é verdade, e era uma prática muito interessante, como digo, com boas vantagens em termos de acessibilidades, em termos do volume do investimento, quando existem privados com capacidade e vontade de investir, e, portanto, eu acho que há aqui muitos argumentos a favor. Também já vi N argumentos contra, nomeadamente das ordens dos engenheiros e dos economistas, mas também nós sabemos, e não estou a dizer que é o caso, mas também sabemos que para muitas pessoas, quando se passa da Alverca para cima, já se está no interior e, portanto, há coisas que não devem ser consideradas. Portanto, eu espero que haja aqui uma visão desapaixonada deste assunto. Parece-me que o Governo e o principal partido da oposição estão em sintonia no sentido de levarem a sério esta proposta, que pode ser, a ser concretizada, pode transformar por completo toda esta região e, diria mesmo, o país.
Fala em coesão territorial. Estará o país preparado para que uma estrutura deste género, e tendo em consideração aquilo que já se falou e as várias hipóteses que foram colocadas em cima da mesa, está o país preparado para que a solução vencedora fique fora do Distrito de Lisboa? Depois depende daquilo que se sente que o país, que nós entendamos que o país pensa sobre esta matéria. Eu acho que justiça me seja feita, que sempre fui das pessoas nesta região que mais falei deste problema do despovoamento e da coesão territorial. Lembro-me de ter falado também eventualmente com vocês que quando tivéssemos os próximos censos iríamos todos ficar, ou alguns, meio surpreendidos com os resultados. Os resultados estão aí, estão à vista, não vale a pena voltarmos a eles e perceber o que é que os concelhos do Médio Tejo, ou grande parte deles, perderam de população, a maioria a 2 dígitos. E quando eu às vezes dizia para meus colegas, atenção, que uma ação está assim, mas enfim, qualquer dia... Bom, infelizmente as coisas concretizaram-se e não era preciso andarmos muito atentos para perceber que essa iria ser a realidade. E portanto eu acho que isto é uma vez mais uma escolha do país. Se o país está confortável com esta realidade, de somente 30 concelhos não perderem população, desta recorrência de investimentos localizados no litoral, se acham que não há medidas que possam ser tomadas efetivas para recolocar maior equilíbrio territorial, se o país está confortável com isto, assim continuemos. E aqui digo com total franqueza e com a autoridade de alguém que elogiou várias vezes o Primeiro-Ministro António Costa e o Partido Socialista, e sou insuspeito de o fazer, ter sido alguém e um partido que colocaram este tema em cima da mesa, percebendo claramente o problema que está a viver. E, portanto, apesar de já o terem feito em 2015, 2016, 6, 7 anos, os resultados não têm sido muito efetivos, apesar de um ou outro bom sinal. Portanto, há necessidade de fazer mais. E, portanto, esta é provavelmente uma boa maneira de voltarmos realmente a concretizarmos atos com as palavras que temos. E, portanto, eu não quero dizer, porque isto é, digamos, a importância deste assunto, a relevância deste assunto é tal que a única coisa que deve estar em cima da mesa é naturalmente a coesão territorial. Bem, vamos fazer um aeroporto porque temos de ter coesão territorial. Então, assim, não o faríamos em Santarém, iríamos fazê-lo no Fundão, ou em Mação, ou em Trancoso, com o devido respeito, ou em Alpalhão, enfim, ou num sítio deste. Não é isso que está em causa. O que eu estou a dizer é que, havendo um projeto que tenha pés e cabeça, tenha viabilidade económica, que respondam aos objetivos nacionais, porque isto é provavelmente o maior investimento nacional nos últimos anos e nas próximas décadas. Portanto, havendo possibilidade de compatibilizar as coisas, acho que isso deve ser ponderado e deve ser um fator que deve estar em cima da mesa. Portanto, o que me parece é que neste país, e todos temos N exemplos destas dificuldades, que é realmente retirar o poder e o monopólio a Lisboa. E isto é mais do que visível. Eu dou-lhe 2 exemplos ou 3 exemplos. Este governo não conseguiu pôr o Infarmed no Porto. Não foi pôr o Infarmed em Mação. Era levar o Infarmed para o Porto. Está a haver uma discussão para um Tribunal Superior e para Coimbra. Não se consegue pôr um Tribunal Superior em Coimbra. E nós estamos a falá-lo em pô-lo na Guarda, nem no Taboaço, em Coimbra. E o Infarmed era para o Porto. E, portanto, se nós nem isto conseguimos fazer, as coisas tornam-se muito difíceis. E deixe-me que lhe diga que há coisas que são simbólicas. E que eu, quando vi aquilo... Enfim, o Sr. Primeiro-Ministro esteve agora na cimeira na COP. Anunciou que iria propor uma cimeira internacional em Portugal sobre focos florestais. Bom, eu quando vi aquilo, disse, olha, é uma boa oportunidade de levar uma cimeira internacional para onde as coisas acontecem. Pois não, Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer esta conferência na Alfândega do Porto. Nós também temos de viver destas coisas simbólicas. Porquê que o Sr. Primeiro-Ministro não vai fazer essa cimeira internacional sobre focos florestais num local onde realmente as coisas acontecem?
Eu não quero ser pretencioso e dizer para ele vir fazer armação, mas se quiser armação, também podemos tentar encontrar condições. Mas há muitas capitais de distrito do interior de Portugal, onde aqueles distritos, até Santarém, Viseu, Coimbra, Guarda, Leiria, que tiveram fogos florestais. Provavelmente seria um bom exemplo de descentralização. Porque é que havemos de fazer na Alfândega do Porto? Porque, enfim, dirão, mas há os hotéis, há uns aeroportos para as pessoas chegarem, enfim. Cria-se logo um conjunto de dificuldades inerentes a estes processos, mas eu também admito a minha ignorância, porque não sei quantas pessoas eventualmente virão, mas dou isto a título de exemplo daquilo que é o centralismo que se vê em Portugal. Eu tenho aqui, por acaso, por exemplo, um bloco de notas do Conselho Económico e Social, de uma conferência que houve em Mação em 2016 sobre fogos florestais. O então ex-ministro Correia de Campos, presidente do Conselho Económico e Social, desafiou também a Câmara de Mação a fazer parte desta conferência. E, numa das reuniões que tivemos, falou-se o local para realizar esta conferência. E o que estava em cima da mesa era realizar em Lisboa, e na Gulbenkian, ou na FIL, ou no CCB. E diz, desculpem lá, mas eu acho que faz pouco sentido irmos discutir fogos florestais para esse assunto. Se fôssemos discutir, eventualmente, a arte do pintor Cargaleiro, fazia sentido discutir lá aqui, mas porquê é que não vamos discutir para o interior? Mas, enfim, logo mas vamos para o interior, vamos fazer... Porque, enfim, são pequenos sinais da dificuldade que há, muitas vezes, em retirar as pessoas das suas zonas de conforto e virem para os locais onde as coisas realmente acontecem. Portanto, isto foram pequenos exemplos de quando falamos de coesão territorial e do simbolismo que muitas vezes deve ser dado. Para que as pessoas aqui também sintam que realmente são portugueses como outros.